A pessoa que ela é santificada pela verdade, ela vai ter domínio próprio, ela seguirá os passos de Cristo, ao conceder Ele a sua graça e ao conceder Ele a sua glória, que é o seu caráter. Então, a justiça pela qual nós somos justificados, ela nos é imputada. A Bíblia usa esse termo, a justiça que nos justifica, ela é imputada. O que significa imputada? Creditada a nós, atribuída a nós, concedida a nós de graça, pela fé. E a justiça pela qual nós somos santificados, ela é comunicada a nós, ou seja, é dada para nós. Então, a primeira justiça, que é a imputada, é a justificação, é receber Cristo na vida. E a segunda justiça, que é ao mesmo tempo, e não anos depois, mas sim ao mesmo tempo nos é comunicada, é a santificação. A santificação é viver pelo seu poder. A primeira, que é a justificação, é o nosso título para o céu. E a segunda, que é a santificação, é a nossa aptidão para o céu, a nossa adaptação para o céu. Então, mediante a fé, no nome de Cristo, Ele nos imputa a sua justiça, que nos torna esse princípio vivo dentro de nós e nos dá poder para continuar vencendo a cada dia. E Ele dá essa justiça de graça a todos aqueles que receberem a Cristo pela fé. Essa justiça que é acreditada a nós é através do poder transformador do Espírito Santo. E dessa forma, nós nos tornamos um com Cristo. Vê se vocês entendem. Cristo vivendo em nós, que é a sua justiça imputada, acreditada, concedida, produz em nós os frutos do Espírito, que é a justiça comunicada. Isso é muito lindo que Deus faz por nós e em nós. Por isso que essa ilustração da videira verdadeira e dos ramos é muito importante para ilustrar o relacionamento de Cristo com os seus seguidores. Como a vida da videira circula o caule, todos os ramos, o cacho de uva, fibra a fibra da videira, vai até as folhas. Da mesma forma, a graça de Cristo, o amor de Cristo é abundante em nossa vida, para que nós possamos demonstrar essas virtudes através da nossa vida. Mas pelo poder de Deus, não por nós mesmos. Efésios 3, 16 a 19 fala assim: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé os vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha como é claro esse texto. Quando nós estamos ligados a Cristo, em Cristo, o homem interior vai ser transformado e, consequentemente, estaremos cheios da plenitude de Deus para transbordar essa plenitude para o outro, para o próximo, demonstrando em frutos de justiça. Então, dessa forma, queridos, os ricos celeiros celestiais vão estar à nossa disposição. Cristo prometeu nos dar esses celeiros celestiais para que nós possamos alcançar essa alta norma da justiça de Deus. E Cristo nos dá a proteção do seu Espírito, que é a sua própria vida. O Espírito Santo põe as mais elevadas energias para operar no nosso coração, na nossa mente, para transformar o nosso ser. Então, dessa forma, agindo Cristo em nós, as obras de justiça nós vamos praticar, as obras de Cristo, a obediência de Cristo. Porque nada temos de nós mesmos. Nós não temos nada nosso que nos orgulhar. Não temos nenhum motivo de exaltação própria. Nossa única esperança está na justiça de Cristo, que é a nós imputada. E na justiça de Cristo que nos é comunicada para poder viver a vida de Cristo a cada dia.
Ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter a justificação pela fé se continuar na prática de coisas que a palavra de Deus proíbe e negligenciar qualquer dever conhecido. Não tem como se manter nessa justiça se a gente está em rebelião contra Deus. Porque, na verdade, queridos, a fé genuína, ela vai se manifestar em boas obras. Porque as boas obras são frutos da fé. Quando Deus opera no coração, quando Deus pede para nós entregarmos totalmente a nossa vontade a Ele, e quando nós cooperamos com Ele, Ele manifesta na nossa vida, o seu querer e o seu efetuar pelo poder do Espírito Santo. Passa a haver, na verdade, uma harmonia de propósito, uma harmonia no coração e, consequentemente, na prática da vida. Vocês estão entendendo? Nós não conseguimos por nós mesmos praticar boas obras. O nosso coração é inclinado a fazer o mal. Mas todo pecado deve ser renunciado como algo ruim, como algo odioso. O nosso pecado crucificou o nosso Salvador. E nós, como crentes no Senhor, temos esse chamado a ter uma experiência progressiva com Cristo. E, consequentemente, a nossa vida vai ser uma bênção para o próximo. Essa contínua entrega da nossa vontade a Deus, essa obediência contínua ao Senhor, é que vai se manifestar na bênção da justificação. Os que são justificados pela fé devem ter no coração esse desejo de andar nos caminhos do Senhor. Essa deve ser a nossa oração todo dia, nosso clamor: Senhor, por favor, eu quero fazer a sua vontade, eu não quero mais entristecer o seu coração, me ajude. É uma prova, isso aí é uma prova para cada um de nós que somos justificados pela fé, mostrar esse nosso coração inclinado. Essa é a nossa parte. Senhor, eu quero, faça a sua obra em mim. Tiago 2:22 fala: bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, a fé que não produz boas obras, na verdade, não justifica a alma. Como eu posso ser justificado e praticar as obras da carne? Tem como eu ser justificado e continuar em rebelião contra Deus? Então, Tiago 2:24 também diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé, porque é consequência. A obra é consequência da fé genuína. Então, uma fé genuína vai realizar uma obra genuína. A presunçosa fé que não atua pelo amor, ela não vai justificar ninguém. E há um perigo, há muito perigo em nós, termos essas ideias falsas da justificação pela fé, achando que temos que fazer alguma coisa para agradar a Deus. O agradar a Deus deve ser por amor, o agradar a Deus deve ser consequência da justificação. E Satanás tem trabalhado, e muito, para confundir a mente dos filhos de Deus em relação a esse ponto da justiça pela fé. Então a gente precisa entender que Deus não vai justificar o ímpio, que não entende que precisa se arrepender dos pecados. Ele vai justificar aquele que se arrepende, que pede perdão e que deseja o abandono do pecado. Em Êxodo 23:7 fala assim: da falsidade te afastarás, porque não justificarei o ímpio.